começando o Viva Mais, o seu programa aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Que vocês saberão o que existe de melhor em tratamentos nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos e pautas através do site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Ligue também para a nossa produção, 8177-7440. Hoje os nossos convidados são dois dos maiores especialistas do Rio Grande do Sul e do Brasil, em suas respectivas áreas. Dr. Carlos Villanova, médico pneumologista da Santa Casa, com doutorado na área. E a doutora Roberta Noer Pila, médica otorrino, com mestrado na área e trabalha no Mãe de Deus Center e na PUC. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Nós vamos começar falando um pouquinho de coisas bem parecidas, porque áreas de vocês, na verdade, confunde até especialistas. A gente estava conversando antes aqui de começar o programa, e a dificuldade, se é uma dificuldade para quem é médico, imagina qual é a dificuldade para o paciente, né? Saber a quem recorrer e qual é o especialista a procurar quando tem determinada doença ou patologia. Vamos começar com uma coisa bem comum aqui entre nós e que ainda nessa época do ano nós temos bastante: rinites. Te chega muito paciente com rinite na clínica, com queixa de alergia, Roberta? Muito. É uma das maiores prevalências, na verdade, ainda mais nessa época do ano. A gente está entrando na primavera, então esse início dessa mudança de estação acaba sendo realmente um dos pontos altos da procura dos pacientes por essa queixa. São pacientes que geralmente chegam, então, com uma queixa de obstrução nasal, coriza, espirro, prurido nasal, eventualmente prurido ocular, prurido auricular também. E acabam vindo, então, com essas queixas bem características mesmo. E, Roberta, uma coisa assim do leigo aqui, tá? Prurido e coceira, tá? Não, eu sei. Pra quem tá assistindo. Mas a rinite, ela é uma doença que ela tem cura? Porque normalmente as pessoas que têm rinite, ficam naquele desespero. Tem cura? Tem como solucionar? Ou é uma coisa que a pessoa, depois que ela nasce com a rinite, ela vai ter que enfrentar aquilo anualmente? Cura não tem. Uma solução tem, e tem como a gente amenizar o sintoma. Então, o paciente acaba não tendo uma cura da sua doença, porque é uma doença de hiperreatividade, mas a gente acaba tendo controles bastante importantes dessa alteração. Então, são pacientes que acabam a gente entrando com medicação, com higiene ambiental, com bastante orientação, desde tabagismo, alterações alimentares, o ambiente fundamental, a questão de pelos, ácaros, pólen, enfim, coisas de cotidiano e ambientais que a gente consegue dar bastante orientação para o paciente e que tem uma melhora bastante importante. E uma tendência genética? A pessoa tem a tendência genética à rinite? Tem. Geralmente, quando o pai e a mãe têm rinite alérgica, a gente sabe que existe uma probabilidade de 70% da criança desenvolver rinite alérgica. Então, existe sim fatores hereditários e genéticos associados a isso, mas claro que o ambiente ajuda muito a essa alteração, ao desenvolvimento dessa alteração. A gente enxerga muito quadro de rinite aqui no sul, né? Muito. A gente entra como fator ambiental? Exatamente. O sul, o sudeste, então o sul a gente tem muita da questão do pólen, também do ácaro, da umidade, a gente tem casas muito úmidas, então a gente acaba tendo bastante predisposição ao desenvolvimento dessas alterações. O sudeste também acaba tendo bastante manifestação pela poluição e sintomas gerais, então realmente o ambiente ajuda muito ao início dos sintomas. Sabe como me chega muito paciente com rinite na clínica? E graças a Deus, como eu estava conversando antes aqui, né, eu só faço cirurgia plástica estética hoje em dia. Digo graças porque quando o paciente me pergunta alguma coisa sobre doenças, eu não sou responsável, ou eu não tenho a responsabilidade de fazer o diagnóstico e de dar o diagnóstico de determinada doença. Sim. Mas me chega muito paciente com rinite na clínica, que a queixa é assim, eu vim fazer uma rinoplastia porque eu tenho muita dificuldade para respirar e eu espirro muito, que não tem nada a ver com a rinoplastia. Com a estética, é uma queixa funcional. É a queixa funcional. Exatamente. E a grande maioria desses pacientes, Roberta, o que a gente observa assim, é o uso crônico
de medicação tópica para justamente evitar aquela coriza, evitar o nariz que está sempre pingando. Como é que funciona esse tipo de medicação? Absolutamente contraindicado. Depende, na verdade, da medicação, né? A gente tem as medicações que são medicações de verdade, como os corticoides tópicos, as soluções de soro fisiológico, que são bastante usadas como medicação mesmo, e aquelas medicações que a gente usa de alívio imediato, que são aqueles pacientes que chegam com gotinhas para abrir o nariz e para respirar melhor ou para secar o nariz. Essas medicações são contraindicadas na maioria das vezes. A gente geralmente usa esses remédios por curto espaço de tempo e para indicações bem precisas. Eventualmente, esses pacientes já têm uma rinite que é medicamentosa, que é causada por essas gotas. Então, esses vasoconstritores não são indicados. A gente geralmente chega o paciente no consultório, a primeira coisa que a gente faz é tentar bloquear o uso e proibir o uso dessa medicação, exatamente porque elas acabam muitas vezes promovendo a rinite medicamentosa, que é uma coisa que a gente não quer e de difícil tratamento. Então, a primeira grande dica é não comece a usar um vasoconstritor tópico para a gente evitar com que tenha a predisposição a esse tipo de alteração. Para o paciente que está escutando, para o público que está escutando, qual é o mecanismo de ação, como é que funciona esse vasoconstritor tópico, já que ele é contraindicado? Por que ele é contraindicado? Ele, na verdade, acaba fazendo uma intoxicação da mucosa. Ele cria uma alteração na mucosa que faz uma certa resistência e, consequentemente, um efeito rebote. Então, a gente usa o remédio, ele faz uma vasoconstricção, melhora momentaneamente, ele abre o nariz e, daqui a pouco, ele acaba fazendo com que o efeito que ele tinha feito de melhora piore. Então, o efeito de obstrução nasal, a longo prazo, acaba sendo pior. Essa mucosa fica como se fosse intoxicada mesmo. Então, irritada, né? Ela acaba fazendo uma irritação. E, na verdade, a longo prazo, a gente nota, o nariz por dentro ele é rosa, ele é uma mucosa como o lábio. Quando a gente tem o uso crônico dessas medicações, a gente acaba ficando com uma fossa nasal com uma narina branca, pálida, vasoconstricta, como se a gente ficasse apertando o dedo e ele ficasse branco. E é a mesma coisa que acontece dentro da fossa nasal. Então, a longo prazo, isso a longo prazo pode ser relativo, pode ser desde 10 dias até meses. A gente sabe que essas medicações viciam com mais de 7 dias de uso. Então, a gente evita sempre mais de 5 dias, a gente pede para o paciente parar. E o paciente geralmente chega assim, ele tem dentro da bolsa, né, ele tem de rotina o raio do vasoconstritor. Exatamente. A gente, na verdade, até mede o vício do paciente pelo número de frascos que ele usa na semana. Então, aquele paciente que diz, um frasco me duram 2 semanas. A gente já sabe que ele é um pouquinho menos viciado do que aquele paciente que diz que um frasco dura 3, 4 dias. Esses remédios também aumentam a pressão arterial, são contraindicados para gestantes, para pacientes que têm hiperplasia prostática, para pacientes cardiopatas e hipertensos. Então, assim, eles têm isso é importante, diversas contraindicações. Olha, que importante não comprar esse tipo de medicação sem indicação do médico, né? Exatamente. Então, assim, é tão comum a pessoa ir na farmácia e adquirir sem indicação do médico, né? Absolutamente. A compra de farmácia sem indicação médica desse tipo de remédio é totalmente contraindicada por nós das especialidades, principalmente da otorrinolaringologia. Então, cada vez mais a gente sempre fala, quer comprar um remédio, mesmo que seja um remédio, um analgésico simples, é importante receber a orientação do profissional adequado. É o barato que sai caro, né? A pessoa pensa que está economizando, muito. Né? Eu vou economizar a consulta, eu vou na farmácia e vou resolver, vou comprar esse remedinho, vou pingar no meu nariz. Ele não faz ideia como está prolongando, está aumentando o custo. Exatamente. Na minha profissão é a mesma coisa. A pessoa pensa assim, não, eu vou adiar minha limpeza, em vez de fazer de cada 6 meses, fazer cada 2 anos. E vai adiando. Só que ali onde era uma limpezinha, passa a ser uma doença periodontal, onde era uma cárie, passa a ser um canal. Exatamente. Onde podia ser uma restauração, acaba sendo um implante, né? Então é a mesma coisa, né? Ela pode evitar, às vezes, uma alergiazinha. Daqui a pouco tá lá no pneumo, tratando uma pneumonia. Pode dar uma pneumonia, não pode? Pode. Pode passar de uma rinite para uma pneumonia? Pode. Ele pode fazer aspiração, ele pode desenvolver um foco de infecção, né, nas vias aéreas superiores, aspirar, isso é comum em criança, né? E ter pneumonia, isso é muito, muito comum, né? Eu pego pacientes jovens, Roberta, que eu meço a pressão arterial desses que usam vasoconstritor e tenho pegado níveis de pressão 18/11, 18/12 em jovens de 15, 18 anos. Exatamente. O pessoal acha que não tem risco nenhum. Não tem dúvida.
Claro que para um jovem até passa, né? Mas tu imagina uma pessoa, um cardiopata, um hipertenso, usando esses vasoconstritores, ele pode ter um AVC, um derrame, né? Então é muito perigoso, né? E é muito comum, eu vejo muito isso. Mas né? o jovem pode também fazer um AVC, uma coisa assim, não pode? Pode. Sim. Pode. O jovem é mais protegido. É mais mas é um protegido, risco, né? mas existe o risco. Né? Então, uma hipertrigliceridemia, jovens que têm fatores de risco, sim, estão expostos e é fator de risco, claro que sim. E existe o paciente do Google, né? Eu conheço muito paciente do Google que vai lá no Google, vê um medicamento ótimo para pingar no nariz, que aquilo vai resolver e evita a consulta. Gente, a pior economia que se faz é quando a gente economiza na gente, né? Então economiza numa roupa, economiza num sapato, vai menos ao cabeleireiro, mas não economize em você, né? É verdade. Faça uma consulta, né? Tem que procurar um médico, procure, né, um Na verdade, profissional. hoje o acesso ao médico tá bem mais fácil, né? Então a gente consegue, enfim, sejam emergências de hospitais, os convênios que estão nos ajudando, eventualmente os postos de saúde, mas acho que tem que tentar procurar um auxílio para a gente conseguir Eu achei maravilhoso agora que só compra antibiótico com... Tu achou maravilhoso? Eu vou ter que fazer todo um receituário novo, porque tem que ter uma codificação. mas deixa eu te dizer, para mim está sendo maravilhoso. Olha, a gente que trabalha, eu trabalho em emergência de 2 hospitais. E uma das coisas que a gente mais está observando é realmente a resistência bacteriana. Então, os pacientes já chegam com uma medicação muito forte, comprada porque foi indicado da outra vez por um outro profissional. Então, eu estou há 2 dias com o nariz correndo, tive uma febrícula leve e já estou usando um antibiótico de segunda potência, na verdade, que a gente considera. Então, assim, apesar de ser muito ruim isso do receituário duplo, eu acho que para a gente que trata com antibiótico com bastante frequência, como o pneumo e o otorrino, o controle da medicação está sendo absolutamente bem. Pro dentista foi maravilhoso. Ser controlado tudo, na verdade. Sim, inclusive esses remédios que a gente acabou vai de começar falar, no primeiro momento para vasoconstritores. antibiótico. Pro dentista, sabe o que acontecia? Dava uma dorzinha de canal.